Olá, retornando à videoaula de exame químico, né, continuaremos sobre o item bilirrubina e urobilinogênio. Conforme mencionado anteriormente, já observamos a questão da metabolismo, né, da bilirrubina não conjugada, lembrando que a bilirrubina não conjugada é oriundo da hemoglobina, do grupamento M, né? Essa bilirrubina não conjugada, como ela não é solúvel, ela tem que ser conjugada no fígado para se tornar solúvel, passando, então, a bilirrubina conjugada, que vai, então, por ação de bactérias, né, do intestino, passar para a forma de estercobilinogênio, que vai dar a cor das fezes, ou ao próprio urobilinogênio, que fica nesse círculo enterohepático. Uma parte desse urobilinogênio vai, então, escapar da acaba escapando e atingindo a grande circulação, de forma que pode ser observado na urina uma pequena quantidade de urobilinogênio. Mas como ele é uma molécula muito instável, usualmente ele é detectado na tira reagente como negativo. Lembrando também que a bilirrubina não conjugada, como ela é transportada associado à albumina, e a albumina, estando o rim íntegro, ele não passa, né? A gente não espera encontrar a bilirrubina não conjugada na urina, exceto se houver alguma lesão renal, né, que acaba permitindo essa bilirrubina não conjugada de passar. Né? Um outro detalhe que pode acontecer é que essa bilirrubina conjugada, quando hipersaturada ou por alguma lesão de hepatócito, ela pode escapar e ser evidenciado na urina. Um fato que deve ser levado em consideração é associado ao cão, porque o cão, fisiologicamente, ele tem um baixo limiar renal, né, para bilirrubina conjugada, o que significa que em cães, quando a urina está altamente concentrada, ou seja, a densidade está elevada, um pouco dessa bilirrubina conjugada que acaba escapando, né, e como ela não está junto com a albumina, ela passa, ela pode ser encontrada no cão, na urina do cão. Então, normalmente, com relação à bilirrubina, lembrando que no laudo laboratorial ela vai receber o nome de bilirrubinúria, no animal sadio a gente espera encontrar negativo. No cão, quando a densidade está elevada, usualmente bem maior do que 1030, a gente pode encontrar uma cruz de bilirrubina, e é a bilirrubina conjugada associada a esse baixo limiar, né, renal do cão, né, associado à bilirrubina, tá? O urobilinogênio, quando presente na amostra de urina, ele é denominado de urobilinogenúria. O que a gente tem que saber é que normalmente a gente pode encontrar uma pequena quantidade de urobilina na urina, só que por ser uma molécula instável, usualmente na tira reagente a gente detecta como negativo. E ele deve sempre ser interpretado, o urobilinogênio, juntamente com a bilirrubina, para que a gente possa avaliar as interpretações. Então, com relação à causa fisiológica, a gente tem que lembrar dessa particularidade do cão, que ele tem um baixo limiar renal para bilirrubina e ainda a capacidade de conjugar a bilirrubina a nível renal. Então, eventualmente, a gente pode encontrar uma cruz de bilirrubina no cão e ele está sadio e isso não vai ser nenhum problema, particularmente se a densidade da urina estiver elevada. Outras situações que a gente pode encontrar essa bilirrubinúria e urobilinogenúria vão estar associadas a algumas situações pré-hepáticas, hepáticas ou ainda pós-hepáticas. Quando se refere a uma situação pré-hepática, essa divisão é didática, né? A gente tem que pensar nas situações de hemólise, sejam intravascular, ou seja, aquela que é massa lisa dentro do vaso, ou extravascular, quando a lise ocorre, né, no sistema fagocítico mononuclear, nos macrófagos, né, que estão presentes nesse sistema, como, por exemplo, no fígado, baço, medula óssea, tá? Quando a hemólise é intravascular, por exemplo, no caso de uma babésia, conforme nós já mencionamos, um hemoparasita, né? Essa hemácia, ela vai lisar dentro do vaso. No que ela lisa, essa hemoglobina, ela fica solta. Então, você tem um aumento no sangue circulante daquela bilirrubina não conjugada,
né? Ou seja, aquela bilirrubina que está junto com a albumina, né? Essa bilirrubina que está junto com a albumina, né, juntamente com essa, vai chegar no fígado porque ela precisa ser conjugada. Esse fígado, portanto, ele tem que conjugar mais, ele precisa trabalhar mais para excretar. No que ele tem que trabalhar mais, excretar mais, muitas vezes ele fica muito repleto, muito cheio, né? Então, um pouco dessa bilirrubina conjugada extravasa para os hepatócitos. E a gente tem que lembrar que ao lado dos hepatócitos, a gente tem o quê? Aqueles vasos, né? Então, extravasa para ali e aí a gente acaba tendo bilirrubinúria nessa amostra de urina. Da mesma forma, como está tendo muita bilirrubina não conjugada para esse fígado conjugar, ele trabalha mais, então ele vai mandar mais para o intestino bilirrubina conjugada. Então vai ter mais bilirrubina no intestino, né? Para ele poder, o quê? Para as bactérias poderem transformar em urobilinogênio. E, portanto, a gente tem como positivo urobilinogênúria. E um outro agravante ainda na hemólise intravascular que a gente tem que lembrar é que lembra que a hemoglobina, ela é nefrotóxica. Então, se ela é nefrotóxica, lembra que pode haver lesão renal. E no que há lesão renal, né, fica mais fácil ainda para essa bilirrubina poder passar e a gente ter a bilirrubinúria. Lembrando que na hemólise, né, o que a gente tem é o aumento da bilirrubina indireta, ou seja, aquela bilirrubina que ainda não está conjugada, tá? No caso da hemólise extravascular, né, associada a diversos agentes, a gente tem alguns, por exemplo, o micoplasma, anaplasma marginal, que são outros hemoparasitas, eles tendem a levar uma hemólise extravascular. O que acontece na hemólise extravascular? A lise da hemácia ela ocorre dentro do macrófago do sistema fagocítico mononuclear. Então, se ela acontece dentro do macrófago, né, o que a gente tem que entender? Que eu não vou ter hemoglobina livre. Se eu não tenho hemoglobina livre, eu não tenho chance de ter essa lesão renal. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho muita bilirrubina, o quê? Não, eu tenho muita bilirrubina que vai estar não conjugada, que vai chegar nesse fígado, né, para ele trabalhar mais. Então, ele vai trabalhar mais, ele vai conjugar e ele vai excretar, né, para a urina para dar essa urobilinogenúria. Então, essa é a diferença entre a hemólise intravascular e extravascular. Porque na intravascular, a gente tem o quê? A lesão renal que permite que mais bilirrubina, até a não conjugada, ela acabe passando. Já na extravascular, a gente não tem essa lesão renal, porque eu não tenho hemoglobina solta. Então, esse fígado, perdão, ele trabalha mais, ele excreta mais, e por isso eu vou ter mais urobilinogênio, mas eu não tenho mais eu não vou ter a bilirrubina porque eu não tenho lesão renal, tá? E na hepática? Quando há uma lesão hepática, independente de onde ela seja e do grau, eu posso ter problema tanto na conjugação, né, quanto na excreção ou na captação. Então, usualmente a gente tem bilirrubinúria e urobilinogenúria. Por que eu tenho bilirrubinúria? Porque esse hepatócito não consegue, de certa forma, muitas vezes, excretar tudo para o intestino. Então, um pouco da acaba escapando e vai lá para a circulação, né? E a mesma coisa o urobilinogênio. Um pouco do urobilinogênio, mais do que o usual, escapa daquele ciclo enterohepático que a gente combinou. Por quê? Porque esse fígado não tá legal. E a pós-hepática? A pós-hepática, a gente usualmente observa só bilirrubinúria. Por quê? Usualmente é um problema que, após aquela bilirrubina ter sido conjugada, né, a bilirrubina que foi conjugada, ela não consegue chegar lá no intestino, naquele esquema que eu mostrei anteriormente. Se não chega lá no intestino, né, eu não tenho como formar o urobilinogênio. Então, eu não observo urobilinogenúria. Em contrapartida, eu observo muita bilirrubina, porque a gente vai ter isso no sangue circulante, tá? O outro item que há para ser pesquisado é nitrito. Normalmente, a gente não observa na amostra de urina
casos de nitritúria, que seria o termo técnico utilizado para quando há nitrito positivo, tá? Quando há a sua presença, a gente correlaciona a presença de bactérias gram-negativas, porque essas bactérias, né, têm a enzima nitrito redutase e vão converter o nitrato em nitrito. O que a gente tem que entender de importante? É que quando nitrito ele dá negativo, a gente não pode excluir completamente a presença de bactérias, porque nem toda bactéria, né, são gram-negativas, tá? Existem uma série de outras bactérias, mas quando positivos, a gente pode pensar nessas bactérias como presença de bactérias gram-negativas, seja associado a uma infecção, seja associado a uma contaminação da amostra, por exemplo, tá? E, por fim, a questão dos leucócitos, né? Eu mencionei anteriormente que quando a gente usa a tira reagente humana, né? Essa tira reagente, ela tem um dos itens pesquisados é leucócitos, né? Só que a identificação desses leucócitos é baseada na enzima chamada esterase leucocitária. E o que acontece? Essa enzima ela está presente em baixas concentrações, né, nos leucócitos dos animais domésticos, diferente do que acontece no homem, principalmente no cão e no gato. Então, de um modo geral, a gente não tem uma confiabilidade muito boa para detectar leucócitos pela tira reagente. Então, o que a gente faz? A gente avalia leucócitos pelo sedimento, que é o tópico da próxima aula, tá? Então, é simplesmente ignorar essa interpretação quando na tira reagente e quando utilizando a tira reagente humana, tá? Mais para frente, no futuro, pode ser que o método de detecção mude e aí esse parâmetro possa até ser utilizado. Mas no momento ele não é confiável para que a gente possa usar e a gente usa a avaliação de leucócitos pelo sedimento. Bom, qualquer dúvida que tenha, né, ao longo dessa aula, eu estou à disposição. Pode me contactar por qualquer canal, me enviar e-mail ou mensagem, seja lá o que for. Espero que tenha ficado claro e qualquer dúvida eu estou à disposição. Abraços e até a próxima.